Quando a gente fala do novo coronavírus, da Covid-19, aí tem sintomas que não deixam dúvidas da doença. São a perda do olfato e do paladar. A pessoa para de sentir gosto, de sentir cheiro. Basta parar de sentir tudo isso que as pessoas já começam o isolamento social, ou pelo menos deveriam começar, né? Porque é um sintoma muito característico. Problemas que para algumas pessoas passam rápido, mas há casos em que os pacientes passam até meses sem olfato e paladar. Pois é, mas por que isso acontece? Será que tem tratamento ou uma forma de recuperar esses sentidos mais rápido? Certo, doutora Daniele, no caso do olfato, a pessoa não sente cheiro de nada? Ou pode até sentir alguns cheiros e outros não? Bom, Ana, é o seguinte, essa lesão provocada pelo vírus, né, essa inflamação no epitélio olfatório que fica dentro do nariz, pode levar a graus variados de perda do olfato. Normalmente as pessoas associam muito a Covid à ausência do olfato. E, inclusive, a gente tem que chamar a atenção de que, às vezes, uma pequena alteração nessa sensibilidade, você está sentindo menos o cheiro das coisas, já pode ser um caso de Covid. Então, não é apenas a ausência completa do olfato, mas a dificuldade de identificar alguns cheiros e a perda completa do olfato que podem estar presentes na Covid-19. Doutora Daniele, quando a gente fala de sintoma de Covid-19, parece para algumas pessoas que o olfato e o paladar são menos importantes, são sintomas menores. Mas eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes qual é a importância desses sentidos, por que ficar sem eles pode ser ruim, perigoso. Então, Leandro, vamos lá. Então, o olfato, ele é um sentido que ele funciona como alerta, né? Muitas vezes a gente vai perceber odores perigosos, como, por exemplo, de uma fumaça, né, ou de um produto químico tóxico, que vai permitir com que você se defenda daquela agressão. Então, ficar sem o olfato traz esse primeiro risco, né, de você estar mais suscetível a determinados acidentes, por exemplo. Além disso, a questão da alteração do olfato e paladar pode fazer com que a pessoa comece a alterar a sua preparação da comida, deixando a comida mais salgada ou botando mais açúcar para tentar perceber mais o sabor. Na hora que a gente faz isso, a gente está aumentando o risco de alguns pacientes que já são hipertensos, outros que são diabéticos, de terem agravamento da sua doença. Então, a gente tem esses dois fatores aí que podem vir como consequência da perda do olfato e do paladar, além do que, para as pessoas que vivenciam isso, há um componente emocional, um componente de perda realmente de função, né? A gente está acostumado a viver com todas as funções normais e estáveis, e só quando a gente perde, a gente passa a perceber a significância daquilo. Então, o olfato e o paladar estão muito relacionados a memórias afetivas, né, a socialização. Então, há um comprometimento também, inclusive alguns estudos já mostram, né, esse comprometimento neurocomportamental que acontece após a Covid-19, e a perda do olfato e do paladar pode contribuir para ansiedade, depressão, depois do quadro de Covid-19, por exemplo. São níveis variados de acometimento, né? Então, tem pessoas que podem ainda conseguir perceber, né, esses sabores básicos, né, o salgado, o doce, o amargo e o azedo, mas como o paladar está muito relacionado ao olfato, então, na verdade, a gente precisa do olfato para identificar sabor, tanto que a gente já está meio habituado a, em eventos de gripe, resfriado, a gente ficar sentindo menos o gosto das coisas. Verdade. Né? Então, assim, como eles estão muito relacionados, você pode perceber, mas pode chegar ao ponto de você ficar realmente sem perceber nenhum sabor, ou até a sensação de que, chamada parosmia, por exemplo, para o olfato, que você percebe os odores de uma forma diferente. Então, algumas pessoas também descrevem isso, que tudo passou a ter o mesmo cheiro. Então, essa confusão de informação que vai prejudicar nesse sentido do alerta, como a gente conversou. Ele disse que é diabético e quer saber se pode tomar a vacina. A vacina não tem nenhuma contraindicação para paciente diabético. Pode tomar sim, inclusive os diabéticos podem ser considerados grupos de risco, né? Vamos respeitar o cronograma, né, que vai ser estabelecido para vacinação de acordo com os grupos de risco, mas não tem nenhuma contraindicação. Daniele Seabra. Doutora Daniele, a gente tem uma mensagem aqui pelo nosso painel interativo do Cílio.
Ele está dizendo que teve Covid-19 há mais de 2 meses, mas que ainda não está sentindo o cheiro. Aí ele pergunta se é normal. E eu já queria complementar essa pergunta para saber o seguinte, ele e as outras pessoas que estão aí há muito tempo já sem recuperar o olfato e o paladar, eles podem fazer algum tratamento para recuperar os sentidos? Normal no sentido de comum, o mais comum é a recuperação por volta, no máximo, 1 mês. Mas cada vez, com o aumento do número de casos de Covid, a gente vai vendo casos diferentes e apresentações diferentes. Então, até Gabriel, né, falou, até 6 meses já existe gente com relato de perda do olfato por até 6 meses. E até um tempo superior a isso. Como se trata de uma doença nova, né, tem aí 1 ano que mais ou menos que começou na China, e a gente está falando de uma lesão neurológica, porque quando a gente fala da perda do olfato, a gente está falando de células neurológicas que percebem os odores. Então, a gente tem um tempo para observar. Isso pode voltar até depois de 1 ano ou 2, pode acontecer. Então, a gente não pode falar ainda que, porque a pessoa não recuperou o olfato com 2, 3, 4 meses, essa perda é permanente. Então, sim, a gente pode tentar alguns tratamentos para ajudar nessa recuperação, né? O melhor agente aí é o tempo, a gente precisa observar, mas a gente pode tentar auxiliar. Acho que já foi até mencionado alguma coisa sobre essa fisioterapia para o olfato, que seria um treinamento olfativo. Ou seja, a gente pode tentar ajudar o nosso sistema olfatório a recuperar sua sensibilidade, treinando ele. A gente vai expor, né, esse sistema, ou seja, a gente vai cheirar algumas essências, alguns odores, para estimular o nosso sistema olfativo, como um treinamento mesmo, reensinando ele a perceber os cheiros. Além disso, tem algumas medicações que aí a gente precisa analisar individualmente cada caso, que podem também ser utilizadas. Agora, doutora Daniele, esse treinamento, né, essa fisioterapia que a senhora falou, olfativa, ela tem que começar, por exemplo, depois de 1 mês, depois de 2 meses? Qual é o tempo certo? Assim, perdi o olfato, perdi o paladar, não sei quanto tempo eu vou ficar. O que eu faço? Procuro logo o otorrinolaringologista? Espero? Quando começar esse tratamento? Como é que as pessoas que estão com essa falta dos sentidos, que perderam os sentidos, podem proceder? Veja, como a doença em si tem uma evolução ali em torno de 2 semanas, e a gente encontra dados e estudos mostrando que em torno de 70% dos pacientes podem recuperar o olfato nessas 2 semanas, então essas 2 semanas a gente considera como atividade da doença e a gente não vai fazer nenhuma intervenção nesse momento. Ou seja, a gente não vai fazer nenhum tratamento específico para o olfato nessas primeiras 2 semanas. Você está em 2 semanas da vigência da Covid. Inclusive, é um período que você deve guardar isolamento e tudo. Então, a gente, nesse momento, não vai fazer nenhum tratamento específico para o olfato. Passadas 2 semanas, se a pessoa não tem outros sintomas, então não tem mais febre persistente, não tem outros sintomas de falta de ar, outros sintomas de maior gravidade, e a perda do olfato e do paladar persiste, aí eu acho que é o momento de você procurar realmente o otorrinolaringologista para uma orientação adequada e instituir algum tratamento para ajudar nessa recuperação. Agora, doutora Daniele pode responder para a gente? Veja só, como eu falei anteriormente, a gente está falando de uma lesão às células neurológicas. Né, células que foram vistas até em um estudo da Universidade de Harvard, que são mais umas células que dão sustentação. Então, não é o neurônio mesmo que é lesado pelo vírus, mas as células, vamos dizer, que dão suporte a esse neurônio, que ajudam esse neurônio a trabalhar. Então, tem tudo para haver uma recuperação ao longo do tempo, porque essas células se regeneram mais facilmente. Mas a gente sabe que, às vezes, a pessoa tinha uma doença prévia, então tinha uma sinusite crônica, tinha um pólipo nasal, tinha uma doença prévia. Está agregando doença. Então, aí já muda a expectativa para essa pessoa. Né? E características individuais, genéticas, tudo que podem contribuir. Então, ainda é muito cedo para a gente falar em perda permanente, porque a doença em si só tem 1 ano de duração. Então, a gente precisa observar mais tempo, mas temos esperança e um prognóstico bom com relação a essa questão do olfato, por tudo que a gente já sabe até hoje, né, fala a favor de que a recuperação é a regra e a perda permanente seria a exceção.
Doutora Daniele, que outras situações podem provocar essa perda? Então, Paulo, vamos tentar responder essa pergunta, né? Falando com o ouvinte que perguntou. A perda de olfato e de paladar pode ser decorrente de várias doenças. E aí vem um detalhezinho, quando a gente vai ler sobre Covid, que tem lá uma palavrinha que é colocada que tem um propósito, né? Para a gente pensar em Covid, é o surgimento de perda de olfato e paladar novo, né? O surgimento agudo, ou seja, você não tinha esse sintoma e passou a ter. Então, nesses pacientes que estão apresentando uma nova queixa que não existia, né, que surgiu de uma maneira aguda, ou seja, uma maneira repentina, não foi algo progressivo que veio com o tempo, ele de repente acordou sem sentir o cheiro e sem sentir o gosto. Esses são os casos em que a gente vai pensar na Covid-19. Para os outros casos, a gente tem uma infinidade de causas, né? A gente tem causas que podem estar dentro do nariz, como processos de sinusite crônica, com pólipos nasais, né? Processos tumorais nasais. A gente pode ter causas neurológicas, já que a gente está falando de um sentido, de uma percepção, que tem um órgão que vai captar, que está lá no nariz, e vai levar a informação para o sistema neurológico. Então, a gente também tem que avaliar causas neurológicas, como tumores, como doença de Parkinson, né? Síndromes demenciais como Alzheimer também podem estar relacionadas à perda do olfato, né? Então, se você tem uma queixa de perda do olfato crônica, você deve procurar o atendimento médico, otorrinolaringológico, o atendimento médico especializado para fazer uma investigação diagnóstica, né? Não tem que pensar em Covid-19. Vamos tentar restabelecer aqui o contato. Doutora Daniele, só para a gente fechar com a senhora também, a senhora falou sobre essa questão do tratamento para a recuperação do olfato, mas no caso do paladar, a gente sabe que o olfato está muito ligado ao paladar, claro, mas tem também tratamento específico para o paladar ou não? A gente tem muito menos estudos e conhecimentos sobre essa questão do paladar do que do olfato, né? Já era conhecido que outras infecções virais poderiam causar perda do olfato, numa incidência bem menor, num impacto bem menor do que o novo coronavírus. Normalmente, essas pessoas recuperam rápido e não chega a ser uma queixa persistente. Mas já existiam muitos estudos sobre isso, porque algumas pessoas tinham perda mais prolongada. Para o paladar, tem menos estudos, menos conhecimento. Na verdade, nem a própria Covid-19 está tão esclarecido como que o vírus afeta o paladar. Se é uma relação que vem através do olfato ou se há realmente uma agressão às células lá gustatórias, que estão lá, os receptores gustatórios. Então, a gente sabe mais para o olfato. Mas como a gente já tem esse conhecimento de que 80% do sabor vem do aroma, né, percebido pelo olfato, do que da percepção realmente gustatória, a gente investe muito nessa questão do treinamento olfativo. Mas você pode fazer para o paladar também. Então, a gente está falando aqui de um treinamento, de você ir estimulando, né, apresentando, no caso do olfato, odores, no caso do paladar, você pode fazer isso com sabores. Então, você pode fazer com doce, salgado, azedo e amargo. Pega algumas comidas com essas características e vai, né, fazendo exposições a pequenas quantidades repetidas para você tentar fazer esse treinamento. Eu que agradeço, espero ter esclarecido as dúvidas dos ouvintes e gostaria de deixar como mensagem que a gente está realmente ainda numa fase da pandemia, com o aumento do número de casos. Então, independente das dúvidas que a gente tem, o que a gente sabe é que manter o distanciamento social, lavagem das mãos, uso de máscaras e agora aguardar nosso momento de vacinar é efetivo para a prevenção. É isso mesmo, doutora Daniele, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, por conversar com a gente, suas orientações, muito obrigada mesmo por tirar nossas dúvidas e a dos nossos ouvintes.